não convoquei os Conselhos da República da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Agora, por que se comentou estado de defesa, estado de sítio? Para a gente desmontar de vez essa história de golpe em cima de um dispositivo constitucional. 2014, acabaram as eleições, Dilma ganhou de Aécio Neves. O que o PSDB fez? Contratou uma auditoria externa. Talvez para dar mais credibilidade ao parecer final. Conclusão, parecer final da auditoria externa contratada pela PSDB sobre eleições. As urnas são inauditáveis. Não sou eu que disse isso. Isso foi em 2015. Eleição de 2014. Desde 2012, eu já tinha ações dentro da Câmara dos Deputados pelo voto impresso. Antes de mim, Flávio Dino foi claro, dizendo que perdeu umas eleições por causa do voto eletrônico. Antes disso também, Carlos Lupe, do PDT, em inserções de programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. E foi ele que entrou com uma ação contra mim no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho, não estava sozinho na defesa do voto impresso. Eu não sou obrigado a acreditar, confiar num programador. Eu confio na máquina. Não sou obrigado a acreditar num programador. Em 2015, eu, deputado Jair Bolsonaro, aprovou uma emenda numa proposta de lei eleitoral, cujo relator era Rodrigo Maia, permitindo o voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou. Foi derrubado o veto. Na Câmara, algo surreal. Até o PT votou para derrubar o veto. Ato contínuo. Fui convidado pelo ministro Supremo, Luiz Fux, a ir ao TSE. Chegando lá, encontrei o ministro Fux. Tratou muito bem, feliz. Ele me convidou para ir para lá. E falou que o TSE tinha tomado todas as medidas para implementar o voto impresso nas eleições de 2018. E ele falou: deputado, por falta de recurso, apenas 5% das sessões terão voto impresso. Eu falei: é uma excelente referência. É mais número de eleitores do que uma pesquisa. Eu só faço um pedido para o senhor: pulverize as urnas. Ele falou: já está programado, serão pulverizadas. O TSE começou a preparar. Tem um vídeo do ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso, elogiando a nova urna eletrônica com a impressora do lado. Bem, poucos meses depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal disse que a urna era inconstitucional. Essa ação foi proposta pela sua Raquel Dodge na época, chefe do MP. Porque a impressão do voto, segundo o Supremo, e ela, segundo o Supremo, e ela, a impressão do voto colocava em risco a segurança das eleições, o sigilo do voto. Esses foram os argumentos. Deixo claro que na Venezuela só foi possível detectar fraude o ano passado por causa do voto impresso. Foi a primeira vez que a Venezuela adotou o voto impresso. Por que a Venezuela fez isso?
já que o sistema eleitoral deles era exatamente igual ao nosso. Porque houve um momento que o governo Biden queria comprar petróleo da Venezuela. E não podia comprar o petróleo sem nada em troca. Então foi feito um acordo, governo Biden dos Estados Unidos, governo Maduro da Venezuela e oposição. E impuseram então o voto impresso. E foi testado a primeira vez, em dezembro do ano retrasado, na Venezuela, num referendo, se podia ou não invadir a Guiana para tomar posse da região de Essequibo, que depois que apareceu o petróleo, a Guiana ficou um país cobiçado. E o Maduro, quando foi votar no referendo, falou: aqui você vota sim, 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 papelzinho, não é igual a outro país, é papelzinho dentro da urna. E o Maduro aceitou por que o voto impresso? Já queria ter problema com a Maria Corina ou com o Capriles, os maiores adversários dele naquele momento. O que ele fez? Tornou-os, Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro do som e criticaram o governo Maduro. Isso passou a ser ato antidemocrático. A gente começa a lembrar um pouquinho do Brasil ou não? As duas oposições mais fortes, fora da ficha eleitoral, o Maduro pensou que fosse entrar em campo e ganhar o WO. A Maria Corina organizou seu partido, organizou bases, fez movimento por toda a Venezuela, muito parecido com o meu aqui, onde a multidão ia atrás. 300 mil mortes em São Paulo, milhares de pessoas por todo o Brasil. Tiveram as eleições. A Maria Corina se organizou, não vou entrar em detalhe aqui, se organizou. Quando começou a apuração, chegando na casa de 70%, o que o Maduro fez? Suspendeu. E logo depois, se autodeclarou eleito presidente da Venezuela, ou melhor, reeleito. Mas a oposição tinha boletim de urna, tinha atas. E essa questão se alastrou fora da Venezuela. Chegou-se à conclusão então, que tinha havido fraude por parte do Maduro. E tinha que encerrar as eleições por ali, caso contrário ia dar a vitória do Edmundo, o candidato da Maria Corina. E dali para frente vocês sabem a história. O governo brasileiro, o PT reconheceu a vitória do Maduro. O governo brasileiro, Lula da Silva já, não quis reconhecer. Houve um entreveiro entre ambos. O Maduro falou em certo momento: a sua justiça eleitoral reconheceu você vitorioso aí. A minha reconheceu aqui. Fique quieto ou vou falar. Palavra do Maduro. O voto impresso é um direito. Como a contagem pública de voz tem que ser feita. A Alemanha não aceitou o voto igual ao nosso. Presidente, sobre a decisão de hoje... Não, desculpa aqui. Eu não vou atender, com todo respeito a você, não vou te atender aqui. Tá? Tá aqui. Depois eu fico aberto a... Então o voto impresso, mais de 400 deputados derrubaram o veto em 2016 para 2017. Eles estavam atacando a democracia, quem votou para derrubar o veto, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Agora vamos num ponto nevrálgico aqui sobre o voto impresso. Quando acabaram as minhas eleições, a última agora, em 22, o meu partido peticionou o TSE. No dia seguinte, o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não aceitou, mandou o arquivo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alguém já viu um advogado ser multado por aí? Por peticionar alguém do Poder Judiciário? Se ele tivesse recorrido, a multa poderia passar para 200 milhões. Ou até mesmo, quem sabe, caçar o registro. Então, não tínhamos como discutir dentro da justiça eleitoral essa questão. Vamos voltar um pouquinho
para 2018. Depois voltar para 22. 2018, eu ganhei no segundo turno. Uma enxurrada de votos, teve a facada. Mas, 2 dias depois do segundo turno de 2018, chegou um papel no TSE, bem fundamentado, dizendo que tinha havido fraude. O que o TSE fez na pessoa da ministra Rosa Weber, presidente? Oficiou a Polícia Federal e foi aberto um inquérito. Opa, para investigar a eleição de Jair Bolsonaro, ganhador, tem inquérito. Pro lado de cá, quando eu perco, quando o Lula ganha, não pode nem petição. E foi aberto um inquérito, que alguns de vocês já ouviram falar sobre ele. Inquérito 1361 de novembro de 2018. Para apurar fraude. E foi dada uma atenção muito especial, por determinação da presidente, para resolver rápido a questão de fraude. Estava na cara que havia havido fraude. Para me tirar e botar o Haddad. O inquérito começou a voar na mesma velocidade dessa ação contra mim. Porque o Haddad tinha que assumir. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Por que em 21? A Câmara dos Deputados começou a discutir o voto impresso. A autora da PEC, Bia Kicis, relator da PEC, Felipe Barros, do Paraná. Alguém falou de inquérito 1361 que até aquele momento eu não sabia. A comissão especial votou um requerimento e aprovou por unanimidade para buscar esse inquérito na Polícia Federal. E o Felipe Barros teve cuidado, quando pediu esse inquérito, se havia algo reservado, algo que tivesse alguma classificação sigilosa para não divulgar. A resposta do delegado, não. O inquérito chegou na mesa, então, da presidente da comissão especial, Bia Kicis. Foi distribuída cópias para todo mundo. Um documento ostensivo. Eu também tive acesso. Aí, então, começou algo realmente inacreditável. O que estava dentro do inquérito? Ato contínuo, em 22, teve uma reunião com os embaixadores do ministro Fux, com o ministro Fachin do TSE. E ele acabou essa reunião com os embaixadores dizendo o seguinte, algo parecido com o seguinte, senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado, o senhor deve, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. No mínimo, sinal amarelo. Fosse quem quer, eu ou Lula, é para reconhecer imediatamente. Reunir com embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Ele não podia ter feito isso. Conhecedor do inquérito 1361, convidei os embaixadores, 2 meses depois, a comparecer no Alvorada. Convidei o ministro Fachin a comparecer também, é tudo aberto, dentro das 4 linhas. Ele não foi. Ali eu mostrei o que era o inquérito 1361. Eu não posso falar para vocês aqui sobre as 3 páginas, porque esse inquérito, depois que eu falei sobre ele, ele teve a classificação sigilosa de confidencial, ou seja, secreto. Tudo que acontece aqui por parte do senhor Alexandre de Moraes é confidencial, é secreto. 8 delações do CID, secreto. E o que está lá dentro? Que vocês podem pedir via lei à Justiça Eleitoral. Quem já pediu já sabe que é negado o acesso. Mas espera aí. Fala-se tanto de democracia, Estado Democrático de Direito, um documento como esse, que trata da lisura sobre as eleições, a apuração de fraude contra o candidato Jair Bolsonaro, você não pode tomar conhecimento disso? Eu aprendi desde jovem que a alma da democracia é o voto. E o voto contabilizado. Por que você não pode tomar conhecimento desse inquérito? O que tem lá dentro?
O que o ministro Alexandre de Moraes quer esconder? Vamos continuar. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, as pessoas devem ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo que o inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não vamos falar em fraude, possível fraude aqui, esqueçam. 100% confiável as urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar imagens do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens do enterro da Rainha Elizabeth. De parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar imagens do Lula com o gorro CPX na cabeça. Que eu me reuni com embaixadores aqui. Ele foi no Morro do Alemão, se reuniu com líderes comunitários que só são eleitos com apoio do tráfico. Eu não pude mostrar nada. Na reta final, 1,5 milhão de inserções da rádio foram negados. Nordeste especial, a grande parte lá não apareceu. E como fomos reclamar, ainda fomos advertidos. Culpado a nós. Assim se comportou o sistema eleitoral. E mais ainda, mais grave, a diferença foram 2 milhões de votos. Está no papel, 2 milhões de votos. O TSE fez uma campanha massiva para que jovens de 16, 17 anos retirassem o título. Essa faixa etária, 75% vota na esquerda. Mais de 4 milhões de jovens retiraram o título. Só aí dá uma diferença a mais, ponto cada 2 milhões de votos. Mas uma lei eleitoral, para ter eficácia, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. As resoluções 6 meses antes, entre o primeiro e o segundo turno de 22, houve uma resolução no TSE. Era para censurar. Até a ministra Carmen Lúcia falou o quê? Olha, eu sou contra a censura, mas um momento aqui especialíssimo. Vou votar sim. E o Alexandre de Moraes aprovou uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, proibida por lei. Com mais força ainda, a justiça eleitoral foi para cima do pessoal da direita, desmonetizando páginas, derrubando páginas, prendendo gente. Fizeram barbaridade contra a minha pessoa. A justiça eleitoral se comportou corretamente, dado o que eu falei aqui, sim ou não? Eu que sou golpista? Eu que sou golpista? Esses 2 vídeos aqui estão nos autos do inquérito. Que os advogados reclamaram de um vídeo que estava hoje, foi mostrado aqui no TSE. Eu sou o culpado. Repito, na delação do Cid, ele diz que, a partir do princípio, está tudo certo com a delação dele. Ele diz ali que ficou sabendo do 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro. Mas, já falei, estou repetindo, nos 500 acordos de não persecução penal, em nenhum deles, que eu tenho conhecimento, alguém cita meu nome. Graças a Deus eu saí aqui dia 13 de dezembro, porque eu não queria passar faixa para um cara com passado como o Lula tem. Não há crime nenhum não passar faixa. Não está escrito que é proibido passar faixa. Fui para os Estados Unidos e essa artimanha do 8 de janeiro, eu falo artimanha porque o ministro Flávio Dino
na justiça, negou os vídeos do 8 de janeiro. Quase 200 máquinas. Ele entregou apenas 4 vídeos e falou que o contrato tinha vencido. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou um golpista? 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Existia, pegaram, fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa, não acharam nada a meu respeito. O próprio Cid falou que os militares estavam de férias no início de janeiro. Daí invento, o Lula ia assinar o GLO. Se assinar é problema dele, pô. Vai dar golpe com os comandantes do Lula? Se os meus tivessem bandido, podia até ter uma elucubração nesse sentido. Os comandantes jamais embarcariam numa aventura. Discutir, como disse o então comandante do Exército, meu, discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime.